Olá, meu nome é Ricardo e dando sequência aí às nossas aulas sobre o nosso CRUD genérico, vamos hoje criar a classe que vai servir de base para a criação de cada classe, de cada tabela que a gente vai trabalhar no nosso sistema quando for necessário. Então, na aula passada a gente criou aqui a conexão e o tratamento de erros somente, e hoje a gente vai criar a classe base para a criação das classes de tabelas depois. Então, dentro aqui da nossa pastinha classes, eu vou criar um new file php. Eu vou chamar esse carinha aqui de base.class.php e dentro dele aqui, ó, eu tenho que ter, deixa eu copiar aqui esse require-once aqui e colar ele aqui dentro do meu arquivo base. Agora eu vou criar mais uma classe abstracta, abstract class base extends banco. A minha classe base ela vai ser derivada da classe banco também. Fim classe base. Olha nossos comentários aí. Agora a gente precisa criar então as propriedades da nossa classe base. A gente vai usar essa classe base aqui para não precisar ficar redigitando para cada tabela que você for trabalhar todo esse código que a gente vai fazer agora. Então isso aqui vai facilitar muito o trabalho mais para frente. Talvez agora você não entenda a lógica de usar essa classe base, mas logo você vai começar a entender e vai ver que vai ficar muito mais prático assim. Então vamos começar aqui com as nossas propriedades. Public, uma propriedade vai ser a tabela que a gente vai trabalhar, que por padrão ela é vazia, certo? Então vamos pegar aqui nulo ou vazio, pode ser vazio mesmo. O padrão do nome da tabela então é vazio. Public, campos underline valores, vou chamar assim. Ele é um array, abre e fecha parênteses, só para ser um array vazio. Isso aqui vai armazenar os campos da tabela e os valores para a gente fazer a manipulação. Public, vamos colocar aqui campo pk. Por padrão, ele é nulo. Já vou explicar para vocês essas propriedades aqui também. Valor pk também é nulo. E uma última propriedade aqui vai ser o extras underline select, que vai ser igual a vazio. Também vai ser vazio. O que vai ser aqui? Campo PK. PK é de primary key, então campo chave primária da nossa tabela. Então a gente vai ter que informar quem é que é a chave primária da nossa tabela para a gente usar como parâmetro nos deletes, nos updates e assim por diante. O valor da PK, então, vai ser o valor daquele campo ali para a gente utilizar nessas mesmas rotinas. E extra select vai ser parâmetros extras para o SQL de consulta que a gente for utilizar. Por exemplo, um order by, um limite, alguma coisa nesse estilo, ok? Então agora a gente começa então a implementação dos nossos métodos, onde a gente vai ter que trabalhar essas propriedades aqui utilizando funções da nossa própria classe. Mas não se preocupa que é pouca coisa, tá? São menos de 50 linhas de código aí para a gente fazer tudo. Então não se preocupe que vai ser bem rapidinho. O primeiro método que eu vou implementar aqui na minha classe vai ser o método public function add campo. Esse add campo ele vai receber um parâmetro chamado campo, que por padrão vem nulo, e um parâmetro chamado valor, que por padrão também vem nulo. Aqui então, vamos fechar aqui o add campo. O que esse método vai fazer? Ele vai verificar o nosso array, ele vai adicionar um campo dentro daquele array que a gente vai criar aqui em cima com os campos da tabela. E podemos também adicionar um valor para esse campo, caso a gente queira. Então a gente vai ter que fazer uma verificação. If a variável campo que veio com parâmetro for diferente de nulo, então a gente tem que fazer a adição do nosso campo. Então aqui, se ele é diferente de nulo, a gente vai pegar dois pontos, this campos valores, que é o nosso array, certo?
Entre colchetes, a gente coloca o campo que é para ser criado, recebe o valor que for passado. O padrão, ele é criar, se você não informa o valor, ele cria o campo com valor nulo, vazio, certo? Então, ele verifica se foi informado um campo, ele cria o campo com o valor que foi formado ou com o valor nulo. End if para finalizar. Está pronta a nossa rotina. Vamos criar outra rotina que vai servir então para deletar um campo. Public function del campo. Para deletar um campo, você precisa então, vamos colocar aqui o nosso comentário. Para deletar um campo, você precisa informar qual o campo que você quer deletar. Então, parâmetro campo. If, verificação básica. Array, underline, key, underline, exists, ou seja, se existir o campo no nosso array local, diz campos valores, ou seja, se o campo que eu informar aqui existir no nosso array, vou colocar aqui o padrão dele nulo, né? Se existir o campo no nosso array, ele vai fazer o quê? Ele vai deletar esse carinha fora. Então, vamos dar um unset entre parênteses, desculpa, diz campos valores, campos underline valores, e entre colchetes o parâmetro campo, ponto e vírgula, end if. Então a gente vai receber um campo, vai verificar se ele existe, se ele existir a gente apaga ele do nosso array. Então assim a gente tem rotinas já para adicionar campos no nosso array e para deletar campos do nosso array também. Mais adiante vocês vão entender melhor isso aqui, mas com calma, só para vocês irem sabendo o que a gente está fazendo aqui. E agora a gente vai ter mais dois métodos, um para gravar um valor dentro de um determinado campo e um para pegar o valor de um determinado campo. Então vamos criar mais dois métodos aqui, public function set valor. Parâmetros aqui a gente vai receber então o campo, que por padrão vem nulo, e o valor, que por padrão também vem nulo. Abre e fecha aqui, comenta, set valor. Então o set valor ele vai setar o valor de um dos campos do nosso array para o valor que a gente informar. Então a gente tem que fazer a verificação. If campo for diferente de nulo e o valor for diferente de nulo, ou seja, se os dois estiverem preenchidos, a gente vai pegar these campos valores, o campo vai receber o valor. Simples assim. E end if. Pronto. Aqui a gente pode ver que a gente não está fazendo else, não está fazendo validações, até por aquela questão que eu comentei de ser mais simples, né? Para vocês poderem entender a lógica como um todo. Então isso aqui vai setar um valor para um dos campos do nosso array. Depois disso nós precisamos de uma função public function get valor. Então para retornar o valor de um dos campos. Então, o get valor, a gente precisa informar só qual é que é o campo, que por padrão também é nulo. Get valor, opa, faltou uma barra no meu comentário aqui. E o get valor, então, vai retornar o valor de um dos campos. Então, primeiro a gente vai verificar o seguinte. If, se o parâmetro campo for diferente de nulo e array, underline, key, underline, exists. De novo aquela mesma questão lá de cima. Campo, diz, campos valores. Então, se dentro do array, se ele não for nulo e se ele existir dentro do array, a gente vai fazer o quê? Dois pontos, a gente vai dar um return em diz, campos valores,
campo, variável campo que veio aqui como parâmetro. Else, se não for encontrado, a gente vai dar um return false. Então, se não, retorna false. And if, está pronto toda a codificação da nossa classe base. Temos aqui o nome da tabela do banco de dados, os campos, a chave primária, o valor, os extras do select, e temos para add campo, del campo, set campo, get valor. Opa, set valor e get valor, desculpa. Então todos os métodos básicos da nossa classe estão criados. Salvando tudo aqui, agora para a gente poder testar tudo que a gente fez aqui, que eu sei que vocês devem estar um pouco perdidos nesse conteúdo aí, vamos fazer alguns testes e vamos criar a nossa classe que vai ser responsável por manipular a tabela de clientes. Então agora que vocês vão começar a entender o conceito geral aqui, ó. Temos a nossa classe, deixa eu pegar aqui a nossa classe base que nós criamos agora. Vamos criar aqui um new file PHP e vamos chamar ele de clientes.class.php. Essa classe vai ser responsável por manipular a tabela de clientes. Você vai ter uma tabela de usuários, você vai ter uma classe de usuários, vai ter uma tabela de pedidos, vai ter uma classe de pedidos, uma classe para cada tabela, com exceção da base que serve para todas e da banco que serve para todas, ok? Então, pegando aqui a nossa clientes.class, nós precisamos o seguinte. Vamos copiar aqui o require11. Vamos colocar aqui na nossa clientes, só que aqui a gente precisa da base, que a gente vai criar todas as classes derivadas da nossa classe base. Então eu vou criar aqui uma class clientes extends base. Aqui comentário fim classe clientes. E aqui nós vamos começar. Não vamos ter propriedades, porque a gente já criou na nossa classe base as propriedades que a gente precisa. Então, se você quiser adicionar alguma coisa só para a classe de clientes, você adiciona aqui. Se você quer para todas as classes de tabelas do seu sistema, você adiciona na classe base. Aqui na classe de clientes, nós vamos inicialmente ter um único método que é responsável por construir a classe como a gente precisa. Então a gente vai ter o método construct, public function, underline, underline, construct. Aqui vamos fechar o construct. Esse nosso construtor aqui, ele vai receber um array, que eu vou chamar de campos, que é para a gente construir ele. O que vai acontecer aqui? Ó? Na minha classe base, eu não tenho construct, mas a minha classe base é estendida da classe banco. Na minha classe banco, eu tenho o construtor, que é a conexão com o banco de dados. Se aqui na minha classe de clientes eu não chamar aquele método lá, o que vai acontecer? Ele vai ser omitido. Então aqui, ó, construct, vamos fazer um testezinho rápido aqui, ó. Echo construtor da classe banco executado. Ponto e vírgula. Vamos copiar esse carinha aqui. Não, nem precisamos copiar. Ó, eu criei aqui clientes. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar o nosso arquivinho de teste. Vamos dar um require aqui em clientes. Eu vou colocar aqui cliente é igual a new clientes e vou salvar. Olha aqui, ó, eu tenho o construct aqui sem nenhuma codificação, certo? E eu vou criar aqui um objeto dessa classe clientes. Vou vir aqui no meu localhost, vou atualizar minha página, não aconteceu nada. Ó. Se eu colocar um echo aqui nesse construtor, echo, vamos lá, iniciado um objeto da classe clientes. Se eu atualizar minha página agora, desculpa que eu errei alguma coisa aqui.
faltou meu ponto e vírgula básico, a pressa de fazer. Ó, iniciado um objeto da classe clientes. Só que eu não estou conectando com o meu banco de dados, porque eu não estou chegando na minha função construtor aqui. Então, o que você precisa fazer? Vamos apagar isso aqui, ó. Antes de qualquer coisa, você tem que chamar aqui, ó, parent, dois pontos, underline, underline, construct, abre e fecha parênteses. O que vai acontecer agora? Ó, aqui lembro que estava do cliente. Se eu atualizei agora, ó, construtor da classe banco executado. Então, eu estou chamando o meu construtor aqui de trás. Vamos tirar isso aqui fora. Aqui na nossa classe de clientes, então a gente chama o construtor da classe mãe, que vai retornando toda a hierarquia. E agora a gente vai setar então as propriedades que a gente precisa. Então a gente vai dizer que this, opa, faltou um enter aqui, ó. This tabela vai ser igual a clientes, que é a tabela do meu banco de dados que eu vou trabalhar. O clientes é o nome da tabela, ok? Até eu posso fechar aqui, não tem mais nada. Ó, então eu setei a tabela como sendo clientes. Agora eu vou fazer uma verificação. Eu posso criar o meu objeto personalizado com alguns campos aqui, ó, mandando ele como parâmetro. E se eu não mandar nada aqui, eu vou criar ele com todos os campos da minha tabela, que no caso aqui são o nome e o sobrenome. O ID é o campo-chave primário. Então aqui eu vou verificar. If size of campus, que é o meu array de parâmetro, né? Se o size of campus for menor ou igual a 0, ou seja, se não tiver nenhum registro ali dentro, então eu vou dizer que this campus underline valores é igual a um array, abre e fecha parênteses, botar um ponto e vírgula aqui, vamos descer esse parênteses aqui embaixo. Então esse carinha aqui é igual a um array que vai receber primeiro campo nome e o valor dele vai ser vazio. Vamos criar ele como nulo. Vírgula. O outro campo vai ser sobrenome e o valor padrão dele também vai ser nulo. Não precisa vírgula porque ele é o último já da classe. Else, nós vamos dizer que this campus valores vai ser igual a o array campus que a gente passou como parâmetro do nosso construtor. Beleza. And if, ponto e vírgula, e vamos dizer também que this campo pk vai receber o ID. Então, o ID é o nosso campo pk. Esse nome do campo aqui é esse aqui da minha tabela. Ó, se você pegar aqui a estrutura da tabela, ó, você tem ID, nome e sobrenome. Então, são esses campos aqui que eu estou colocando no meu objeto aqui, ó, no meu construtor. Então, eu defini o campo do PK. O que eu vou fazer agora? Ó, pode ver que eu criei aqui uma variável de clientes, ok? Não está acontecendo nada, já salvei tudo aqui, ó, não acontece nada quando eu atualizo a página. Então, para a gente ver o que a gente está criando, a gente vai fazer o seguinte, ó, echo pré, vamos colocar a tag pré, ponto e vírgula. Vamos copiar e colar isso aqui duas linhas para baixo e vamos fechar a tag pré. E aqui vamos dar um print underline R no objeto cliente. Opa, botei uma cerquilha ao invés de cifrão aqui. No objeto cliente. Ponto e vírgula. Então o que vai acontecer? A gente vai ver na tela tudo que esse objeto contém. Vamos atualizar nossa página. E olha só, a gente tem a tabela com o nome clientes. Campos valores, a gente tem um array, nome vazio, sobrenome vazio. Campo PK é o ID. Valor da PK é vazio, extras do select é vazio. Daí aqui a gente tem as propriedades lá da nossa classe banco, ó, servidor, usuário, senha e tudo mais. Então tá aqui, ó, linhas afetadas -1, que a gente não fez nenhuma consulta e assim por diante. Então aqui, ó, é o objeto que a gente está trabalhando, que é o objeto clientes. Então a gente já está conseguindo pegar e recuperar tudo isso daí. O que vai acontecer? Ó?
Eu criei aqui o clientes, pode ver que ele criou com dois campos, ó, nome e sobrenome. Digamos que agora eu quisesse trabalhar só com o campo nome, não quisesse mais o sobrenome. Então, o que eu posso fazer? Eu posso criar ele direto aqui, só com o campo nome. Então, olha só, new clientes, daí eu coloco aqui array, abre e fecha parênteses, joga isso aqui para baixo e faz o teu array. Ó, o primeiro campo, nome, recebe o valor, igual maior, o valor de Ricardo, vírgula, endereço, recebe o valor de rua tal. E aqui eu não vou colocar vírgula porque terminou. Olha só o que eu estou fazendo. Eu estou mudando a estrutura principal da minha tabela. Eu estou dizendo que agora o campo nome e endereço é para serem usados. Vim aqui atualizar minha página. Olha só, nome e endereço já com os devidos valores. Então eu estou manipulando meu objeto tudo por aqui. Agora, se eu deixo vazio, se eu deixo em branco aqui, ó, está sobrando um parênteses. Se eu deixar em branco, ele cria com os valores padrão da minha classe cliente, que é esse daqui. Então, ali você vai colocar sempre todos os campos da tabela. Quero trabalhar só com nome, não quero sobrenome. Então, o que a gente tem aí na nossa classe? A gente não tem na base aí um add campo e um del campo? Então, olha só. A gente pega aqui a variável cliente e chama o método del campo. E aqui a gente precisa informar qual é que é o campo que a gente quer deletar. Então, aqui vamos colocar sobrenome, ponto e vírgula no final. Vou lá na minha página, ó, tinha nome e sobrenome. Atualizei agora, só ficou o nome porque eu dei um del no meu campo. Se eu quero adicionar um outro campo, então, cliente, chama o método add campo, você informa o campo bairro, e se você quiser informar um valor, você coloca aqui bairro tal, senão ele cria como vazio. Ó, deletei o campo sobrenome e vou adicionar o campo bairro. Atualiza, tá ali o bichinho, ó, tudo manipulado pelo objeto. Quero adicionar um valor, olha só, vamos apagar aqui isso aqui, vamos apagar isso aqui, salvar. Atualizei, ó, tudo sem valor, certo? Quero adicionar um valor, então você pega aqui a variável cliente, set valor, daí você informa o campo. Qual é que é o campo que você quer setar? Eu quero no campo nome o valor Ricardo. Salva, atualiza a página, tá ali o valor, ó. Quero setar o campo sobrenome, então eu pego aqui cliente, set valor, sobrenome, e eu quero que seja Bernard. Salva, atualiza, tá ali. Quero adicionar um novo campo e setar um valor. Preciso adicionar e depois setar? Não precisa não, ó. Vem aqui, set valor, campo bairro, e aqui o bairro vou colocar centro. Salvei, vou lá na minha página, atualizei, mais um campo no meu array. Tudo entendido até aqui? Bom, espero que sim, espero que você tenha entendido o que a gente fez aqui com a nossa classe base. Por quê? Porque na nossa próxima aula a gente vai começar a trabalhar com o banco de dados de novo. Essa aula aqui eu quis mostrar para vocês como que utiliza essas funções aqui. Ah, e tem o getValor que a gente não viu também, né? Poxa vida! Na próxima aula a gente vai começar a fazer o nosso primeiro insert no banco de dados. Ó, tá aqui. Deixa eu voltar tudo aqui, dei um Ctrl Z. Ó, tá todos eles ali. Agora eu quero fazer o seguinte, eu quero dar um eco na minha propriedade nome. Então o que você faz? Você pega aqui a variável cliente, que é o teu objeto, getValor do campo nome. Aqui, salvei. Vou atualizar, vai ter que aparecer aqui embaixo, ó. Ali, ó. Pegou o valor do campo nome, que é Ricardo. Então, assim a gente aprendeu, sim, agora a utilizar todas as funções da nossa classe base, ó. add campo, del campo, set valor e get valor.
Essa aqui vai ser a estrutura base, então, para a criação de todas as classes que a gente vai usar. A gente vai trabalhar com a classe de clientes. A partir da próxima aula, a gente vai começar a inserir registro no nosso banco de dados. Então, a gente vai montar na nossa classe banco uma função para isso, que vai ser alimentada dinamicamente por um objeto. Que nem a gente viu aqui, que ele pega tudo do objeto, então a gente vai pegar tudo isso daí de um objeto também e mandar lá para o banco de dados. Então vamos deixar o nosso arquivinho aqui pronto. Vamos apagar esse pré. Vamos deixar ele só criando o objeto clientes aqui, ó, que é isso que a gente vai utilizar a partir da próxima aula. Se você tiver alguma dúvida, eu sugiro que você refaça a aula, que você preste atenção, que você revise todos os conceitos ensinados para que você possa realmente aprender tudo que foi visto aqui. Se você não conseguir solucionar suas dúvidas, no cantinho do vídeo aí está aparecendo o nosso blog. Vai lá no blog, posta um comentário que a gente responde para você. Muito obrigado e aguardo você na próxima aula.